Então, boa tarde. Muito obrigada por terem vindo. Hoje está um dia de chuva forte desde de manhã. Então, que bom que vocês conseguiram chegar. Hoje a gente vai ter a última apresentação do ciclo Shakespeare. É a quinta e última palestra desse ano, né, João? Eu espero que a gente continue ano que vem, com os encontros mensais em torno da obra do Shakespeare. E hoje, quem vai estar com a gente é o Pedro Susequinde, que é professor titular de filosofia da UF, da área de estética. Obrigada. E o Pedro, uma das vertentes da pesquisa do Pedro, sempre pensando o diálogo entre filosofia e literatura, é a obra do Shakespeare. Na verdade, o teatro, né? O teatro elisabetano, jaimesco, porque você também está trabalhando com o Marlowe agora. Mas Pedro tem muitas investigações sobre a obra do Shakespeare. Então, das várias publicações do Pedro, os vários livros, acho que tem alguns títulos que, para quem estuda Shakespeare, são muito bacanas. O Shakespeare, o gênio original, sobre a recepção do Shakespeare pelo romantismo alemão. Tem o Hamlet e a filosofia, que é um estudo um estudo exaustivo do diálogo de vários filósofos com a obra Hamlet, né? E dos diálogos do próprio Shakespeare com a filosofia ao escrever Hamlet. E, mais recentemente, o Pedro lançou uma coletânea de 3 ensaios, Homero, Shakespeare e Guimarães Rosa, em que ele trabalha com o Rei Lear. Então, acho que o Pedro sim, tem uma vasta experiência em pensar a obra do Shakespeare a partir desse diálogo com a filosofia. E, Pedro, é um prazer ter você aqui. Te agradeço muito por estar compartilhando com a gente hoje, encerrando o ciclo, né, que começou com a Marlene Soares dos Santos e termina com você. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Bem, boa tarde, gente. Queria agradecer também por vocês terem vindo nesse dia de chuva, né? E agradecer e parabenizar a Fernanda por esse ciclo. Eu vim na primeira palestra da Marlene, então é muito legal estar fazendo essa palestra de encerramento. E, assim, esse tema eu vou falar sobre Shakespeare e a filosofia. Então, como a Fernanda falou, é um tema que tem me interessado há muitos anos. Eu até tive uma dificuldade assim de como fazer o recorte disso para uma palestra, né? Fui fazer o rascunho do material que eu poderia usar e ficou gigante, assim, porque realmente eu publiquei esse livro em 2021, que era Hamlet e a Filosofia, né? Que foi um livro em que a estratégia do livro foi trabalhar. Eu dividi em 2 partes, uma que era a filosofia em Hamlet, então que era as influências e fontes filosóficas que você pode encontrar na peça. Então, o diálogo do Shakespeare com a filosofia anterior a ele, o passado da peça, né? E uma segunda parte que era Hamlet na filosofia. Então, o futuro da peça, a recepção da peça, né? Especialmente a recepção por parte de filósofos. É claro, como a bibliografia sobre o Hamlet é quase infinita, assim, é uma pesquisa que levou muitos anos, assim, realmente bastante tempo. Eu dei vários cursos, escrevi artigos e tal, até uma hora que eu achei que podia transformar isso num livro, né? E o próprio assunto desse livro, eu acabei continuando um pouco a pesquisar o assunto, digamos, Shakespeare e a filosofia, né? Especialmente quanto a essa primeira parte, que é a relação do Shakespeare com a filosofia do seu tempo, né? As influências da filosofia na obra do Shakespeare. A minha pesquisa atual gira em torno disso e acabou resultando nessa tese que eu escrevi para virar professor titular nesse ano,
que é uma tese que se chamou Ceticismo e Tragédia, Shakespeare em diálogo com Maquiavel, Erasmo e Montaigne. Então, 3 autores. Dentre esses 3, a novidade da pesquisa, assim, em relação ao trabalho que eu tinha feito, é a presença do Erasmo. Mas eu considero que essa é uma pesquisa em andamento, que, assim, talvez no futuro tenha outros autores também. Eu um dia consiga falar Shakespeare e a filosofia tendo uma visão mais geral, mas realmente leva muito tempo, né? E, no caso dessa tese, eu também privilegiei uma peça, que foi o Rei Lear. Então, a minha proposta hoje é apresentar algumas conclusões das que eu cheguei, assim, nesses 2 trabalhos, né? O Hamlet e a filosofia, e essa tese, que também é sobre... Poderia se chamar Rei Lear e a filosofia, até também. Tá? Mas ele... eu não dividi em 2 partes nesse sentido. Eu não trabalhei com a recepção filosófica, e sim com a relação da peça com a filosofia anterior, né? Mas eu queria tomar como ponto de partida, então, para falar sobre isso, um fato assim bem definido, né? O fato de que nas 2 peças, Rei Lear e Hamlet, há uma referência à filosofia. Então, Shakespeare usa a palavra filosofia em Hamlet e usa a palavra filósofo em Rei Lear, né? Então, pensando assim, o que ele está chamando? Quem é o filósofo em Rei Lear? O que é a filosofia no Hamlet, né? Eu queria tomar como ponto de partida, então, para esse comentário, né, as ocorrências do termo filosofia e filósofo que aparecem no Hamlet e no Rei Lear. Vou começar então pelo Hamlet, né? No caso dessa peça, acho que não precisa nem justificar muito a escolha dela, né? Porque é muito evidente que o Hamlet é um dos personagens mais filosóficos, assim, da história da literatura, né? É muitas vezes o símbolo até de uma atitude reflexiva e melancólica e filosófica, né? Fico pensando assim, se pedirem para alguém dar um exemplo de uma especulação filosófica numa obra literária, provavelmente a pessoa vai pensar no Hamlet, né? Vai falar ser ou não ser, eis a questão. Então, e faz tempo também que a frase mais conhecida do Hamlet sobre a filosofia foi incorporada na cultura popular, né? Em vários contextos, né? Para falar normalmente de mistérios ou situações inexplicáveis, né? Há mais coisas no céu e na terra do que pode sonhar a nossa filosofia e tal. Basta lembrar do Machado de Assis, lá da Cartomante, né? O começo da Cartomante Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia, né? Um outro aspecto que eu acho interessante de mencionar, que eu trabalhei bastante nesse livro sobre o Hamlet, é que me impressionou muito como é recorrente entre os estudiosos dessa peça a ideia de que ela é um espelho, né? Então, de que, especialmente quando a gente estuda a recepção da peça, a gente começa a reparar que cada comentador, né, meio que projeta a sua imagem ao interpretar a peça, né? Isso é uma coisa especialmente relevante quando se estuda a recepção filosófica da peça. Então, pensando assim, que para o Goethe, o Hamlet é quase um Werther, né, um personagem romântico, assim. Para o Schopenhauer, ele é um pessimista consumado. Para o Nietzsche, ele é o homem dionisíaco, né? Para o Freud, ele tem complexo de Édipo e assim por diante, né? Para o Derrida, ele é um leitor de Marx, e para o Deleuze, ele é um leitor de Kant, e para o Danto, ele é um filósofo da arte, né? Então, essa ideia assim, de que os intérpretes projetam a sua imagem na peça porque ela é um espelho, né? E eu até fico pensando, né? É uma peça que
pela qual eu me interessei desde muito cedo, assim, uma das primeiras peças que eu li do Shakespeare. E eu assisti muitas vezes, eu tinha um vídeo, o filme em vídeo do Laurence Olivier, que eu assisti assim várias vezes a esse filme, e pensando nessa ideia do espelho, né, eu que era um estudante de filosofia, talvez meio melancólico, né, porque não me interessaria pelo Hamlet, né, que é inclusive um estudante de filosofia, né. Bota aqui, Fernando. Então eu vou passar para a análise do uso da palavra filosofia na peça Hamlet, tá? Vai ser a primeira parte assim da palestra. O termo aparece 2 vezes na peça e as 2 vezes ele é empregado pelo protagonista, né? A primeira ocorrência está muito ligada à aparição do fantasma, né? Então, a revelação pelo fantasma dessa verdade terrível, que é o ponto de partida do enredo da peça. E esse encontro com o sobrenatural é que suscita a frase, né, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a nossa filosofia, né? Me parece que uma das maneiras de entender essa frase é justamente considerar que o Hamlet e o Horácio são estudantes de Wittenberg, né, a cidade em que Lutero lecionou, né, e mais tarde defendeu as suas teses contra o catolicismo, inaugurando então a Reforma Protestante. Já que o protestantismo, o luteranismo, eliminou a ideia do purgatório, né, a filosofia não podia mais sonhar que uma alma penada estivesse vagando no mundo dos vivos, né? Então, o fantasma só poderia ser um demônio, né? Essa é uma tese estudada, por exemplo, pelo Greenblatt, num livro chamado Hamlet no Purgatório, um livro de 2001. Né? Mas acho importante lembrar que, numa das versões do texto da peça Hamlet, né, que é o Fólio, né, de 1623, o pronome our, né, do nossa filosofia, é substituído pelo pronome your, né? Portanto, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode sonhar a sua filosofia, Horácio. Então, acho interessante pensar nessa variação do texto, né? Porque quando a gente pensa que o Hamlet está dizendo para o Horácio sua filosofia, não nossa filosofia, talvez ele esteja falando de uma filosofia com a qual ele não concorda, né? Eu interpreto assim a alteração. O Hamlet, naquele momento, acredita ter falado com a alma do seu pai, enquanto o Horácio, seguindo a doutrina luterana, né, a doutrina teológica vigente na época do Shakespeare também, do anglicanismo, considera que o fantasma só pode ser um demônio, então não poderia ser o pai dele, né? Ou seja, explicando melhor, a filosofia do Horácio poderia designar esse pensamento segundo o qual uma aparição sobrenatural não pode ser um fantasma de alguém, de uma pessoa que esteve viva antes, e é sim um demônio, né? Mas Hamlet considera que há mais coisas entre o céu e a terra, por isso ele conversa com o fantasma e aceita a tarefa de vingá-lo, né? Mas se a gente pensa assim, a pergunta seria, mas qual a filosofia do Hamlet, então? Não é essa do Horácio, qual seria, né? Vou passar para a segunda ocorrência e a gente depois tenta responder isso. Então, o Hamlet, essa é a mais conhecida, né? Mas o Hamlet usa a palavra filosofia em um outro momento.
no segundo ato da peça, quando ele está conversando com o Rosencrantz e o Guildenstern e o assunto que surge lá no meio dessa conversa, é uma conversa muito interessante, assim. Eles também são estudantes de Wittenberg, né? Então também são eruditos. Todos esses caras são scholars, né? Horácio, Hamlet, Rosencrantz, Guildenstern. E do mesmo modo que na ocorrência anterior, o comentário é sobre uma coisa que a filosofia não é capaz de explicar. É interessante, mas aqui a frase tem um sentido irônico, porque o Hamlet está exagerando a estranheza do Rosencrantz quando ele relata, né, que sobre a situação do teatro em Wittenberg, que uma ninhada de fedelhos se voltou contra o teatro tradicional da cidade. Então, e com isso tinha afastado os atores das companhias, né? É uma ironia do próprio Shakespeare, que está brincando com as companhias que, na época dele, eram formadas exclusivamente por crianças e que tinham levado as companhias tradicionais a ter que viajar pelo interior, né, porque estavam ocupando o espaço em Londres, né? Ora, Hamlet compara a surpreendente alteração que tinha acontecido no meio teatral com a surpreendente mudança que tinha ocorrido no trono da Dinamarca. Então ele faz uma observação política, comentando o seguinte, que o seu tio agora é rei, e aqueles que antes viravam a cara para o Cláudio, agora pagam para ter uma miniatura do seu retrato. Então a observação, a ocorrência do termo filosofia aparece nesse contexto. Ele diz assim: há algo aqui que ultrapassa o natural. De novo, o sobrenatural, de alguma maneira, né? O não natural. Se pelo menos a filosofia pudesse explicar isso, né? Então, a filosofia aparece como a possibilidade de explicar essa mudança política, que no contexto da peça, como a gente já sabe da revelação do fantasma, né, é uma observação que diz respeito a um processo de usurpação, né? Ora, a filosofia deveria ser capaz de explicar isso. Como é que o Cláudio, né, para quem todo mundo virava a cara, legitimou-se no poder, a ponto de as pessoas quererem comprar o seu retrato, né? Essa é a segunda ocorrência. A partir dessa segunda ocorrência, eu me pergunto, né, por meio de qual filosofia seria possível explicar o que foi naturalizado pela corte, né? Que é esse processo de substituição do rei legítimo por um usurpador, né? É uma questão... Bem, eu trabalho nesse livro Hamlet e a Filosofia, né? Eu considero que essas perguntas sobre a questão de como aparece a filosofia na peça podem ser respondidas por essas duas vias, né? Estudando a recepção ou estudando a relação da peça com a filosofia anterior. E nessa pesquisa eu acabei identificando, assim, privilegiando três correntes da filosofia. O estoicismo, tá? Que é uma corrente da filosofia antiga, helenista, que eu associo muito com o personagem Horácio, vou explicar isso. Por outro lado, o maquiavelismo, que eu associo justamente com o personagem Cláudio, como vilão usurpador. E o ceticismo, tá? Que eu vou associar com o Hamlet. Embora o Hamlet tenha também traços maquiavelistas e seja um admirador do estoicismo do Horácio, né? Então, eu queria voltar para aquela primeira ocorrência do termo filosofia, levando em conta a ideia de que o Horácio é um estoico, né? Eu tinha falado que é uma visão do luteranismo, né? Uma visão protestante. Mas, de novo, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a nossa filosofia ou a sua filosofia, né? Quando a gente pensa na diferença da maneira de pensar do Horácio em relação à do Hamlet, acho que ela fica muito evidente, essa diferença, no início do terceiro ato, quando
o Hamlet faz o elogio do Horácio, né? É justamente no momento, logo depois do famoso solilóquio do ser ou não ser, né? O Hamlet faz esse elogio em que ele confessa invejar o Horácio. Eu vou ler aqui, né, na tradução do Lawrence. Tu és o homem mais ponderado com quem convivi em toda a minha vida. Mesmo sofrendo tudo e não sofrendo nada, um homem que recebe os afagos e os tapas da sorte com igual gratidão. Feliz aquele que tem o sangue e o juízo muito bem mesclados, pois assim não é flauta que a mão da fortuna dedilha ao bel prazer. Mostrem-me quem não é escravo da paixão, que vou guardá-lo fundo no peito, no cerne, bem no centro, como faço contigo. Eu considero que essa descrição elogiosa pode ser pensada como uma ilustração do ensinamento dos ideais estoicos, especialmente dos ideais estoicos quando a gente pensa no Sêneca, né? O equilíbrio, a ideia da tranquilidade da alma, que aceita os golpes da fortuna sem se abalar. É uma ideia muito marcante da filosofia senequiana. Vocês sabem que esse nome estoico foi dado aos discípulos de Zenão, na Grécia, porque ele dava lições sob um pórtico, que é o Stoa, né? E o Sêneca pertence ao período do que seria o novo pórtico, o pórtico romano, né? Que é uma versão, né, um desdobramento já na era cristã e no mundo romano, né, caracterizado muito pela ênfase na moral, né? Então, por um discurso de exortação, assim. Não tem tanto a discussão metafísica do estoicismo grego. E essa ideia de tranquilidade, tranquilitas, é muito fundamental no estoicismo do Sêneca. Versão do que os gregos chamavam de ataraxia, né? A disposição de espírito apropriada para aceitar o que a fortuna lhe reserva, né? E é com ela que o homem sábio deve se armar contra as atribulações para viver imune aos golpes da fortuna, né? Então, vocês veem que o elogio do Hamlet é muito decididamente um elogio ao estoicismo, né? E, justamente, uma questão importante do Sêneca é a relação do sábio ou do homem virtuoso com a mortalidade. Então, não é à toa que ele faz esse elogio logo depois de falar o ser ou não ser. Alguns dos escritos do Sêneca são dedicados a isso, tá? Por exemplo, sobre a brevidade da vida, né? Diante dessa realidade inevitável que é a mortalidade, a busca da sabedoria deveria ser uma preparação para a morte. Pois bem, o Horácio, como Sêneca, aceita com resignação a brevidade da vida, né? Ele até pretende recorrer ao suicídio nobre diante da injustiça trágica, como fazem os nobres romanos das peças dos dramas romanos do Shakespeare, e como defende o próprio Sêneca na carta a Lucílio lá, né? E o Horácio não sonha com coisas inexplicáveis pós-morte, né, como fantasmas, né? Então, parece que para o Hamlet o estoicismo horaciano é um ideal, mas é um ideal impossível de alcançar nesse mundo sombrio de Elsinore, né? Onde as práticas da corte não seguem esse ideal. Ao contrário, elas são o quê? Elas são justamente, a meu ver, maquiavélicas. Elas seguem um outro pensamento, né? Então, vou voltar à segunda ocorrência do termo, porque a gente deve levar em conta que, como Hamlet está falando do Cláudio, né, que o Cláudio é maquiavélico, né, que ele é um maquiavelista. E uma referência incontornável para o debate político da época do Shakespeare é justamente o pensamento do Maquiavel, né, que é o autor, no começo do século XVI, de um dos tratados mais influentes e mais polêmicos do século XVI inteiro, que é o Príncipe, né? Foi publicado póstumamente em 1532.
E muitas das noções defendidas pelo Maquiavel vão contra os valores assim clássicos, a moralidade clássica e a moralidade cristã, né? O que certamente contribuiu para a má fama adquirida pelo livro ao longo do século XVI. Tem uma reação muito contundente, uma espécie de anti-maquiavelismo, né, entre a publicação do Príncipe e a época do Shakespeare, né? Isso vai dar na proibição do livro pela Igreja Católica, no Concílio de Trento, quando cria o Índex pela Inquisição, o Maquiavel já aparece lá e é proibido, assim, né? E é interessante que o príncipe contam que o Cromwell, né, que era o conselheiro do Henrique VIII, levou o príncipe e teria mostrado para o Henrique VIII, e o cardeal da época ficou horrorizado quando leu o livro, escreveu depois um texto falando que aquele livro tinha sido ditado pelo diabo, tal. E assim, é interessante também que é uma época da reforma, logo depois da morte do Maquiavel, começa o luteranismo, né, reforma, contra-reforma, portanto, Concílio de Trento e tal. A gente fica achando, então, que talvez, pelos católicos terem detestado tanto o livro, né, e condenado, os protestantes teriam defendido, e, pelo contrário, o livro vai suscitar um texto, né, no final do século, em 1576, que foi o discurso contra Maquiavel, do Innocent Gentier, um francês, que era justamente um protestante, que tinha fugido da França, né, e que é um livro que teve uma grande repercussão, né, e que faz meio que um resumo do Príncipe do Maquiavel, mostrando como ele era terrível e imoral e tal. E esse livro chegou na Inglaterra elizabetana, né? Então, na Inglaterra, né, do final do século XVI e início do XVII, o maquiavelismo era criticado por essa separação da política em relação à moralidade. E a gente vê isso muito nitidamente, porque o nome do Maquiavel aparece nas peças. Aparece na peça do Marlowe, o judeu de Malta, né? E aparece, tem 3 ocorrências na obra do Shakespeare. Eu vou citar uma delas que eu acho muito legal, que é no Henrique VI, parte 3, que é uma fala do Duque de Gloucester, que é o futuro Ricardo III, né? E ele está se vangloriando assim, de ser capaz de ter mais cores do que o camaleão e adotar mais formas do que Proteu, que é o personagem que muda de forma e tal. E ele fala que seria capaz de dar lições ao Murderous Maquiavel, né? ao mortífero, assassino Maquiavel, né? E aí ele fala, eu, né, sou capaz de tudo isso, como é que eu não vou conseguir a coroa? Que é o tema do Ricardo III depois. Então, o vilão mais maquiavélico da obra, um dos mais, ou mais maquiavélico dos dramas históricos, né, na peça, no final da peça, né, que precede o Ricardo III, está anunciando o seu maquiavelismo, né? Bem, então, o maquiavelismo evidencia que o jogo político exige uma certa habilidade teatral, né? Porque o Maquiavel defende isso, que o príncipe deve ser dissimulado, ele precisa usar da crueldade, usar da violência, usar da fraude quando necessário, mas ele precisa fazer isso de um jeito que os súditos não percebam. Então, levando isso em conta, né, a gente pode identificar como grande personagem maquiavelista do Hamlet o Cláudio, justamente, o rei usurpador, que pode sorrir e ser um patife, como diz o Hamlet no primeiro ato, né? E é interessante que, ao contrário do Ricardo III, que já no começo da peça revela os seus planos e revela o que está por trás da máscara, o Cláudio, no começo da peça, fica bancando o rei magnânimo e tal, e você só vai descobrir, né, ter os crimes revelados por ele mesmo muito depois que o Hamlet, né, faz a peça dentro da peça e desmascara, de certa maneira, o Cláudio, né?
Então, você só vê o que está por trás da máscara desse bom soberano, né? Lá no terceiro ato, no final do terceiro ato. Então, conclusão, né? Para explicar como o usurpador legitimou seu poder, ou seja, para explicar aquela surpreendente mudança no trono da Dinamarca, que era o assunto da conversa com Rosenkrantz, né? O Hamlet teria que recorrer a Maquiavel, ele teria que estudar o príncipe lá, né? Ora, mas qual é a filosofia do Hamlet, então? Se ele próprio não é um maquiavelista como Cláudio, nem um estoico como Horácio, né? Essa foi uma pergunta que motivou muito esse meu livro, Hamlet e a Filosofia, né? E a minha tese é que a postura do Hamlet se aproxima do ceticismo, né? Então, de uma outra corrente que vem da filosofia antiga, como o estoicismo, né? A gente pode pensar como os solilóquios do Hamlet expressam um certo posicionamento cético que abre espaço para mostrar os conflitos assim de um indivíduo que é meio que uma subjetividade instável, né, em conflito com o mundo fora do eixo, desordenado, no tempo fora do eixo, né? Para entender o ceticismo do Hamlet, eu acho que é necessário recorrer a um outro escritor dessa época, que é justamente Montaigne, né? Por isso que Montaigne é um autor muito importante na minha pesquisa. A gente sabe que o Shakespeare leu os ensaios, e do ponto de vista da importância filosófica, a obra do Montaigne é uma das principais referências no período renascentista para a retomada e reelaboração do ceticismo, que inaugura toda uma vertente assim, do ceticismo moderno, né, que vai se desdobrar depois em Descartes e assim por diante, em Hume, né? Então, esse foi um dos principais assuntos da primeira parte desse livro, do Hamlet e a Filosofia, mas é um assunto um tanto polêmico, muito debatido, como tudo que diz respeito ao Hamlet, mas eu vou voltar a isso no final da palestra. Eu queria falar um pouquinho do Rei Lear também, né? Vou tentar me apressar um pouco para dar tempo, mas... Tá. Então, vou comentar um pouco, né, a presença da filosofia no Rei Lear, fazendo um exercício parecido, que é procurar a ocorrência da palavra, que no caso é a palavra filósofo, e não a palavra filosofia. A minha ideia, quando eu fui estudar isso e acabei escrevendo uma tese sobre isso, foi retomar e aprofundar essa questão que eu tinha trabalhado na primeira parte do livro anterior, né, que é a investigação de como a obra teatral do Shakespeare dialoga com a filosofia do seu tempo, né? E eu parti da hipótese de que o Shakespeare meio que reelabora, numa forma dramática, uma série de questões que podem ser encontradas no pensamento filosófico, né? E eu privilegiei esses três autores, né, os dois que eu tinha estudado, Maquiavel e Montaigne, e acrescentei nessa pesquisa o Erasmo, porque eu acho que é muito fundamental para entender o Rei Lear a influência do Erasmo, né, especialmente do elogio da loucura do Erasmo, né, porque um dos temas importantes do Rei Lear é a loucura, né. Vocês podem até perguntar se eu não tinha estudado isso, não poderia estudar isso no Hamlet também. Eu acho que poderia. Enfim, poderia destacar outros autores também, Thomas More e tal. Talvez no futuro eu vá incorporando esses outros autores a esses trabalhos sobre Shakespeare. Uma coisa interessante que eu acho um pouco difícil de trabalhar com essa intertextualidade, com essas influências de pensamentos de Maquiavel, Montaigne, Erasmo no Shakespeare, porque todos esses autores são renascentistas. Significa que eles estudaram latim, estudaram a filosofia clássica, citam muito filosofia clássica. Então, tem muitas ideias que você, a princípio, você pode ler uma ideia que está numa peça e falar, caramba, isso está no Montaigne, está lá no ensaio do Montaigne, mas
na verdade, os dois estão citando um autor da antiguidade. Isso acontece muitas vezes, é um problema para essa pesquisa de intertextualidade. Por isso, eu acho que é necessário também levar em conta essa relação do Shakespeare com a referência da filosofia antiga. Quando Shakespeare fala de filosofia, a gente pode identificar que ele está falando de estoicismo, de cinismo, dessas correntes, né? Ceticismo. Eu vou tentar mostrar isso, né? Para justificar a escolha do Rei Lear, eu diria o seguinte: primeiro que tem essa discussão, né? Alguns críticos consideram que o Rei Lear é a obra-prima do Shakespeare, meio substituindo o Hamlet, né? Não vou entrar muito nisso, assim, mas eu considero que o Rei Lear é uma peça especialmente influenciada pela leitura de textos filosóficos, tá? Comparando com outras peças do Shakespeare, é muito rico no Rei Lear essa influência. E eu privilegiei 3 obras, né, na pesquisa sobre essa influência, que são o Elogio da Loucura de Erasmo, o Príncipe, do Maquiavel, e os ensaios do Montaigne, especialmente um ensaio, que é o ensaio mais longo e central, que é a Apologia de Raymond Sebon. Então, vamos partir de novo para a ocorrência do termo, que nesse caso é o termo filósofo, né? Ela aparece numa cena super importante da peça, no 3º ato, que é a cena do encontro do Lear com o pobre Tom, que é o Edgar disfarçado de um mendigo lunático que fica falando de demônios e tal, como se ele tivesse possuído, né? E está quase nu, vestido com trapos, assim. Para entender essa cena, é preciso levar em conta a tempestade que acontece no Rei Lear, né? Que é esse momento em que ele foi meio que exilado, expulso da corte, as suas filhas, né, proíbem a entrada dele no castelo em que ele tentou se refugiar, né, da segunda filha, e ele está vagando pelos campos com o bobo, né, e cai no meio de uma tempestade, e aí vem o Kent, né, que é o nobre que ajuda o Lear, e acha uma choupana e vai levá-lo para essa choupana para proteger da chuva, né? Tem uma cena anterior muito bonita em que o Lear se dirige à própria tempestade, né? E fala da ingratidão das filhas dele e fala com o próprio trovão e tal. Mas nessas circunstâncias, então, né, o encontro vai ocorrer nessa choupana. Antes de se abrigar nela, o Lear manda o bobo entrar e faz uma consideração muito bonita e surpreendente, né? Porque ele fala dos miseráveis sem teto, né? Que vivem em uma condição semelhante àquela, avaliando que sentir o que eles sentem é um remédio para a pompa de um nobre. Então, é muito bonito, assim, porque é essa história de um rei que está no máximo, assim, que a condição humana pode alcançar, né? O rei é o representante de Deus na Terra e que decai até o mínimo, mais baixo, assim, né? Em que ele percebe que existe esse lado que ele nunca tinha percebido, que é a miséria humana, né? E quando ele fala isso, o bobo sai da choupana gritando, assustado, né? É um espírito, né? E de lá de dentro sai justamente um miserável, como se corporificasse aquilo que ele falou, né? O miserável sem teto ganha o corpo do pobre Tom, né? Que já aparece falando coisas malucas. O bobo fala, tem um espírito ali, socorro e tal. E o pobre Tom fala coisas sem nexo, né? Que giram em torno do tema, assim, da animalidade e do demônio, né? Fala os nomes dos demônios e tal. E a reação do Lear é que é muito surpreendente, né? Porque, em vez dele se apavorar como bobo, ou de considerar que está diante de um doido varrido, né? Primeiro, ele acha que
o pobre Tom só pode estar daquele jeito porque as filhas dele foram ingratas. E aí tentam convencê-lo de que não, como assim e tal, e ele não aceita, e ele quer arrancar as próprias roupas. Então ele se identifica com o mendigo, né? Então o rei chegou até a condição do mendigo, né? O pobre Tom também se mostra como mesmo como um bicho, assim. Ele fala de comer as larvas e as coisas abjetas. Tem uma coisa da animalidade muito forte, né? E, de novo, em vez de ficar chocado com isso, qual é a reação do rei Lear? Né? Eles tentam tirá-lo de perto daquele maluco e ele fala, não, eu quero falar com esse filósofo. Aí que está a palavra filósofo. Então, pensem assim, que o filósofo no Hamlet era o erudito, era o Horácio, por exemplo. No Rei Lear, o filósofo é o mendigo lunático que está falando de possessão demoníaca, né? Quero falar com este filósofo. Por um lado, eu interpretaria assim, que é uma demonstração da insanidade do próprio Lear, que tem todo um processo assim, de enlouquecimento que culmina nessa cena. Mas também tem uma maneira meio satírica do Shakespeare aqui de remeter a uma escola da filosofia antiga, porque se a gente pensar, né, os cínicos que ensinavam que o despojamento de todos os bens materiais é a maneira de alcançar a felicidade, né? O Diógenes, por exemplo. Então, o miserável nu como um filósofo é uma figura clássica da tradição filosófica, né? A figura do cínico. Por outro lado, eu considero que a associação do louco com o filósofo deve ser entendida como no contexto de um tema muito importante dessa peça, que é o tema da relação, ou de uma certa dialética de sabedoria e loucura, e sabedoria e tolice, que é um tema muito recorrente, que aparece o tempo todo nas falas do Bobo, e foi esse tema que me levou a estudar o Tratado do Erasmo, o Elogio da Loucura. Então, eu vou terminar aqui falando dessas 3 influências e explicar um pouco isso, né? Começando pelo Erasmo, que a gente sabe que é um autor assim, um dos principais representantes do humanismo renascentista, que foi considerado assim, o preceptor da Europa, né? E, por outro lado, em função das críticas que ele faz às práticas da Igreja, foi acusado também de ter gestado o ovo que o Lutero chocou, né? Então, embora o Erasmo não fosse um apoiador da Reforma Protestante, né? Então tem essa situação em que é interessante, porque por isso também a obra do Erasmo foi tomada como um ponto de partida para o estudo da retomada do ceticismo, que eu tinha mencionado, porque o Erasmo faz uma defesa cética da fé no seu debate com Lutero. Ele é acusado pelo próprio Lutero de ser um cético, e o Lutero considera que o ceticismo é diabólico, né? O Lutero é um dogmático, ele quer estabelecer a doutrina que é a interpretação correta das Sagradas Escrituras, né? E o debate do Erasmo com Lutero sobre o livre-arbítrio, o Erasmo questiona essa interpretação, né? Nenhuma interpretação é mais correta do que a outra. Ele tem uma postura ligada justamente à influência do ceticismo acadêmico, do ceticismo que vem do Cícero, né? Ora, o Elogio da Loucura é um livro no qual você pode identificar essa influência do ceticismo, né? É um livro que ridiculariza as pretensões eruditas do saber e tal, né? Tem essa comicidade satírica que vai atacando os dogmas tradicionais da moral, do conhecimento, né? Louva a ignorância e a tolice em detrimento da sabedoria. A oradora, quem fala no livro é a própria loucura, né? É uma declamação feita pela loucura. Ora, a gente pode pensar, como diz
um crítico, sem Erasmo não haveria Shakespeare, né? O Elogio da Loucura, que foi o mais famoso e influente trabalho do Erasmo, teve dezenas de edições em meados do século XVI, né? Foi traduzido em várias línguas, entre elas para o inglês e tal. Então, essa proeminência do Erasmo e a circulação do Elogio da Loucura, né, sustentam essa ideia de que ele é um livro que foi também lido, absorvido pelo Shakespeare, né? E justamente a reflexão sobre a proximidade entre sabedoria e tolice é um tema do Elogio da Loucura, né, que diz respeito tanto ao uso retórico da sátira, quanto a essa discussão sobre as fontes do ceticismo, né, dos personagens do Shakespeare. E, especialmente, eu acho que o Tratado do Erasmo pode ser visto como um precedente para essa figura tão interessante na peça Rei Lear, que é a figura do bobo, o bobo sábio, né? O bobo capaz de dizer, por meio de ironias, as verdades que os outros personagens não podem dizer, né? E o bobo do Rei Lear é um dos melhores exemplos dessa figura, né? É uma figura que está em algumas comédias, né? No caso do Rei Lear, o bobo não tem nenhum outro nome, é o bobo, com letra maiúscula, né? E quando o Lear se comporta como uma criança mimada e não consegue enxergar o seu erro e tal, quem revela a insanidade desse erro é o bobo, né? Não só ele acrescenta um elemento de comicidade à peça, mas ele serve para abordar de uma perspectiva irônica, né, a pretensão da sabedoria e a proximidade entre o saber e a loucura, ou entre o saber e a tolice, né? Nos primeiros diálogos, o bobo pega o Lear, né, falando da coroa da qual ele abriu mão e querendo dar para ele o chapéu do bobo, né? Fala, não, você que é o bobo. E um dos argumentos do Elogio da Loucura é justamente esse, de que a sabedoria, com a sua gravidade, não leva a uma vida feliz, né? Então, a felicidade está muito mais próxima do riso, do prazer, né, que vem justamente da ignorância e da tolice, né, da bobice, né? E a loucura, para ilustrar essa oposição entre a gravidade do saber e a leveza da felicidade, comenta o caso dos bobos da corte. Ela fala que os bobos é que fazem a delícia dos reis, né? A tal ponto que alguns não são capazes nem de almoçar, nem de passear, nem de passar uma hora sem o bobo, né? E essa preferência estaria ligada tanto ao prazer, né, das brincadeiras, do riso, da diversão, né, comparada com o fato de que os sábios falam coisas tristes e dolorosas e pesadas, né? Arranham os ouvidos delicados do rei, né? Mas, por outro lado, diz a loucura, né, no Tratado do Erasmo, são os bobos que conseguem ser simples e verdadeiros, porque os homens sérios costumam ser meros aduladores, eles só dizem o que o rei quer ouvir, né? Senão eles também seriam condenados, como acontece no Rei Lear, né? Quem fala o que ele não quer ouvir é exilado, né? Ora, os bobos da corte, que são tão recorrentes no teatro elisabetano, né, a gente pode considerar que o bobo do Rei Lear corresponde muito bem a essa ideia que está lá no Elogio da Loucura, né? Mas Rei Lear é também um drama político, por isso Maquiavel, né? Eu acho que o Rei Lear é uma peça que retoma as discussões sobre sucessão, sobre legitimidade do poder, que estavam nos dramas históricos da década de 1590, né? E é interessante que o Shakespeare desdobrou esse drama político nas duas tramas paralelas da peça, né? Então, eu acho, assim, uma hipótese meio provisória, mas é interessante que, se a gente pensar que na trama principal, né, ela revela o caráter
problemático assim, da sucessão do poder, né? Essa ideia de que a única filha que se preocupa autenticamente com o pai sabe que ele não pode abrir mão da autoridade como ele está fazendo, né? E que a divisão do reino é um erro. E, no entanto, é condenada por não querer participar daquilo. E, justamente, as irmãs bajuladoras que cobiçam o poder são premiadas e se tornam as herdeiras, né? Isso vai dar origem ao conflito da trama principal. Só que, nessa trama, não tem a figura de um usurpador, né? Não tem esse processo de usurpação. O próprio Lear entrega o trono, entrega a coroa, né? Então, eu até suspeito isso, que como Shakespeare pega um enredo, né? O enredo original, existia já uma peça chamada Rei Lear, com I, né, por exemplo. Existiam as crônicas que falam do Lear, né? E ele acrescenta isso, essa segunda trama, que é a história do filho legítimo e do filho bastardo do Gloucester, né? Ele acrescentou com isso a figura do usurpador, que está nessa segunda trama, que é o bastardo que toma o poder do legítimo e depois toma o poder do pai, né? Esse é o personagem maquiavélico da peça, o Edmund, né? Então, esse contraste entre o Edgar e o Edmund é muito fundamental assim, na peça, né? E põe em cena o confronto entre meio que duas formas de legitimação do poder. A ideia do legítimo, né? O herdeiro legítimo, que está, né, baseado na tradição, na hierarquia, no direito divino dos reis e tal, né? E o bastardo, que vai tomar o poder pela força e pela astúcia, né? Então, é o personagem maquiavelista, propriamente, né? O príncipe nos ensina que, quando as virtudes e a honestidade falham, é preciso ser capaz de adotar atitudes bestiais, animalescas. Como diz o Maquiavel, saber usar do animal com destreza, né? Escolhendo a raposa e o leão. É a frase famosa lá do príncipe, né? O leão não pode defender-se das armadilhas e a raposa é indefesa diante dos lobos. É preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para afugentar os lobos, né? Ora, quem são os lobos, né? A ideia é de que o príncipe está cercado de pessoas que, em geral, são más, não mantêm a sua palavra, não têm as virtudes clássicas. Então, se ele quer ser honesto o tempo todo, ele certamente vai ser enganado, né? Então, o Edmund é o personagem da peça que segue esse ensinamento, né? Escolher a raposa e o leão, mas saber camuflar bem essa natureza, ser um grande fingidor e dissimulador. É o que ensina o Maquiavel, né? Então, o Edmund é esse personagem que vai revelando seus planos quando está sozinho em cena e habilmente vai fazendo o seu pai e o seu irmão participarem dos seus planos, né? É incrível como essa trama é construída, porque, né, tem toda uma cena em que o Edmund fica no palco e entra o pai, ele engana o pai, depois entra o irmão, ele engana o irmão, tudo usando um instrumento, que é uma carta que ele mesmo forjou, que ele faz o pai achar que está escondendo e tal, e acusa o irmão, mas finge que está defendendo o irmão, depois fala que o pai está chateado com o irmão, mas foi ele que deixou o pai desconfiar, e ele consegue com isso o objetivo dele, né? Então, muito astuciosamente, e ele começa essa cena fazendo, né, uma evocação da natureza, minha deusa, né, em que ele vai falar justamente dessa ideia do o mais forte, o mais capaz, né, que é o fruto do leito da amante que foi amada realmente com desejo, né, que tem esse viço, né, em comparação com o legítimo, que é fruto de um leito insosso, né, que então seria o fraco, né.
Então, a ideia da força, né, da potência, né, que vem da natureza dele, né, que vai desbancar a legitimidade, a hierarquia social e tal. Bem, e para terminar, a gente chega novamente no Montaigne, porque o Rei Lear me parece uma peça muito marcada pelo ceticismo montaigniano, né? Eu acho que o Shakespeare não só usa temas de ensaios do Montaigne nessa peça, inclusive nessa carta que tem que é a carta forjada que o Edmund usa para enganar o pai, ela tem elementos de um ensaio do Montaigne, da afeição dos pais pelos filhos. Mas eu queria comentar, para terminar, um caso referente especificamente ao ensaio Apologia de Raymond Sebon, né, porque é justamente o principal ensaio do Montaigne de retomada do ceticismo, e eu acho que dá para perceber a presença desse ensaio naquela cena que eu mencionei, do encontro do Lear com o pobre Tom. Porque, bem, o tema da relação entre humanidade e animalidade, que aparece nessa cena, pode remeter à leitura desse ensaio, né? O começo, há uma longa digressão nesse ensaio sobre o questionamento da presunção humana de ser superior às demais criaturas, né? E a hipótese que eu defendo é essa, que numa das falas do Lear a gente pode identificar uma alusão a uma passagem específica desse ensaio. O Montaigne, nessa parte, nessa digressão, né, questionando a superioridade do homem, ele né, contraria essa ideia tradicional de o homem criado à imagem e semelhança de Deus, né, o homem superior e tal. Inclusive essa ideia também do humanismo renascentista, o homem retomando o Protágoras, né, o homem à medida de todas as coisas, né? E é muito interessante que ele faz isso recorrendo à tradição cética, recorrendo a argumentos da tradição cética e de Plutarco, né? E combatendo uma ideia que depois seria a base da noção do progresso do conhecimento, né? Que o projeto do Francis Bacon, tornar a natureza escrava do homem e tal, né? Então, o ensaio do Montaigne é recheado de episódios em que cães, elefantes, andorinhas, aranhas, atuns se mostram superiores ao homem. Ele comenta várias circunstâncias assim, em vários aspectos, quanto às artes, quanto à educação, quanto à justiça, quanto à fidelidade, até quanto à matemática, à arquitetura, né? E ele vai mostrando assim como os animais são melhores do que os homens, né? Pondo em xeque essa hierarquia do mundo natural, concebida segundo a noção do encadeamento em que o homem estaria numa posição superior, né? E eles formulam esse diagnóstico de que a presunção é a nossa doença natural e original. O homem, ele diz, a mais calamitosa e frágil de todas as criaturas, é ao mesmo tempo a mais orgulhosa, a mais presunçosa, né? E olha só, instalado, citando o Montaigne, em meio ao lodo e ao esterco do mundo, o Shakespeare poderia acrescentar, como o pobre Tom comendo a rã do charco, como ele fala lá. Então, instalado em meio ao lodo e ao esterco do mundo, essa criatura orgulhosa se projeta pela imaginação nas alturas celestes e, por vaidade, se iguala a Deus e se atribui qualidades divinas. Então, esse rebaixamento do homem prepara a comparação com os outros animais, como ele diz, cujos movimentos internos e secretos não conhecemos e às quais, no entanto, atribuímos estupidez e irracionalidade. Tudo isso parte do Montaigne olhando para sua gata, né? E aí ele comenta como cada animal recebe todos os meios necessários para a existência,
de acordo com um ordenamento que a razão humana não é capaz de conceber. A natureza revestiu os animais de conchas, de vagens, de casca, de pelo, de lã, de pontas, de couro, de penugem, de penas, de escamas, de velocino e de seda, de acordo com a necessidade de sua condição. Armou-as de garras, de dentes, de chifres, para atacar e para defender. Em comparação desfavorável, o homem é o único animal a ser deixado nu sobre a terra nua, atado, cerceado, não tendo com que se armar e se cobrir, exceto com os despojos de outrem. Bem, além dessas referências às vestimentas feitas, né, de peles de animais para cobrir a nudez humana, o Montaigne ressalta a diferença quanto às capacidades. A própria natureza instruiu os animais para o que lhes é próprio, para nadar, correr, voar, cantar, enquanto, sem aprendizagem, o homem não sabe caminhar, nem falar, nem comer, nem coisa alguma, exceto chorar. Então, voltemos à cena do Rei Lear, já com essa comparação proposta pelo Montaigne em mente. O momento em que o protagonista encontra o pobre Tom vestido com farrapos durante uma tempestade e lhe dirige a seguinte fala: estarias bem melhor num túmulo que expondo teu corpo desnudo às inclemências dos céus. Será que o homem é apenas isto? Observem-no bem. Tu não deves a seda ao bicho da seda, a fera nenhuma pele, nem deves a lã à ovelha, nem perfume nenhum ao gato. Se entre nós aqui há 3 cheios de sofisticação, mas tu és a própria coisa. Um homem sem comodidades é apenas um mísero animal desnudo, um bicho bípede, como tu. Um elemento em especial que aproxima a fala do ensaio do Montaigne é esse contraste entre a nudez humana e as proteções naturais com que os bichos são dotados, entre as quais tem alguns elementos em comum, a lã, a seda. E se o Montaigne avalia a precariedade da condição humana usando a imagem de único animal a ser deixado nu sobre a terra nua, o Shakespeare fala de um mísero animal nu, respondendo à pergunta: o homem é apenas isto? Essa é uma aproximação que já foi proposta por alguns críticos no contexto do debate sobre a relação entre Shakespeare e Montaigne. A gente pode pensar também que o homem, esse mísero animal nu e bípede, segundo a definição do Lear, precisa roubar a lã, o pelo, a seda e as penas das outras criaturas para se embelezar. E essa comparação é interessante também porque ela remete a uma célebre conversa entre 2 filósofos da época clássica sobre a definição do homem, que está narrada no livro do Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Platão tinha definido o homem como um animal bípede sem asas e recebeu aplausos. Diógenes, que é o cínico, que é justamente o personagem da tradição que a gente pode identificar com o pobre Tom, depenou um galo e o levou ao local das aulas, exclamando: eis o homem de Platão. Portanto, a pergunta de Lear, é isto o homem, feita diante do pobre Tom, recupera também a definição platônica e a ironia cínica. Termino por aqui, então. A gente tem tempo para perguntas. Eu acho legal que o Pedro consegue falar de uma coisa muito... Então, muito obrigada, Pedro. Não, acho que você consegue traduzir de uma maneira muito comunicável, muito acessível, questões bastante complexas das relações do Shakespeare com a filosofia,
Então, mesmo que a gente não lembre sobre o cinismo, o estoicismo, o ceticismo, assim, mas acho que você consegue, com muita clareza, fazer com que a gente acompanhe o teu raciocínio, sabe? Então, super obrigada por isso. A gente tem um tempo para conversa. Eu vou te colocar uma pergunta para começar assim um bate-papo, que é a seguinte: você falou sobre o estoicismo do Horácio e a admiração que o Hamlet demonstra, né, sobre a imperturbabilidade do Horácio. E aí tem um outro personagem que é associado ao estoicismo, que é o Iago, sobretudo naquela interação do Iago com o Rodrigo. Rodrigo, aquele bobão pretendente da Desdémona, de quem o Iago fica, né, tirando um dinheirinho, enquanto ele engana o Rodrigo, achando que está fazendo, para que o Rodrigo ache que ele está fazendo um pombo-correio. E aí o Rodrigo, uma hora, quer se matar. Ele falou: vou me matar, que a Desdémona não quer nada comigo. Aí o Iago: se matar? Se matar o quê, cara? Né? Ele fala: feg. O ser humano é como um jardim. E você cultiva o que você quiser no seu jardim. Né? Ou seja, ele diz para o Rodrigo, você é totalmente dono de você mesmo. Então, não se deixe perturbar. E tem uma longa fala sobre isso. E aí é interessante que a mesma visão do estoicismo é muito positiva para o Horácio e é muito negativa. Né? O Shakespeare deu esse mesmo discurso, a defesa do estoicismo, para o grande vilão dele. O que me faz pensar numa desconfiança do Shakespeare em relação ao racionalismo. O racionalismo é uma coisa muito perigosa. Aí eu queria te perguntar se você chegou a pensar no Iago, em contrapartida ao Horácio, não é? E essa questão dessa desconfiança do Shakespeare em relação à razão, que a razão não nos leva a lugar nenhum, basicamente, né? Ou nos leva muito pouco adiante para o Shakespeare, não é? É ótima essa pergunta. Uma coisa que me chama a atenção muito é como o Shakespeare incorpora temas, né, dessas escolas da filosofia, mas ele pode usar o ceticismo, o estoicismo, né, enfim, qualquer escola, positiva ou negativamente. Isso me impressiona muito, assim. O ceticismo também, né? Se a gente pensar, o Hamlet é cético, num certo sentido, né? Tem toda uma possibilidade de estudar o ceticismo dele, mas o Edmund é cético também, né? Profundamente cético, num outro sentido. E aquela fala dele, ironizando assim as crenças do Gloucester, do pai dele, maravilhosa, assim. Então eu acho que, como você viu bem, né, essa ideia de que posições estoicas podem ser usadas numa reflexão do vilão, né? Como o Iago, um terrível vilão, né? Mas, assim, no fundo, o estoicismo não está só no Horácio. O estoicismo, o Horácio, não é à toa que ele fala que ele é mais um romano do que um dinamarquês, né? Porque o estoicismo é um traço que está lá no Bruto, do Júlio César, né? Os nobres romanos têm essa coisa inclusive, essa ideia do suicídio. É muito interessante que apareça o suicídio nessa fala, porque o suicídio é defendido pelo estoicismo, pelo Sêneca, como, né, o gesto mais nobre diante da derrota, como, né, os romanos fariam, né? Embora o próprio Sêneca tenha tentado cometer suicídio, foi uma coisa terrível, o suicídio, a morte do Sêneca, né? Ele vai se matar, mas fica lá sangrando e sofrendo horas e tal. Parece o Marco Antônio, Mas acho muito legal perceber isso, como ele usa, às vezes, né, ideias que vêm. E acho que tem um texto do Jonathan Bate, que eu usei bastante, é um texto chamado Shakespeare's Philosophy, né, que ele está pensando a questão do bobo, e é muito legal porque ele pensa uma espécie de filosofia do bobo, né?
qual é a posição filosófica do Shakespeare, que estaria a sabedoria está no bobo, e não nos pretensos sábios, né? E justamente uma coisa que eu acho muito legal desse texto é ele falar que há uma espécie de crítica do estoicismo que você pode encontrar também no Rei Lear, né? Que há traços de estoicismo, especialmente no Gloucester, né? Que essa ideia primeiro de uma crença num ordenamento da natureza, né? Depois a ideia de que ele vai se suicidar, né? Já que ele foi injustiçado, né? E como Shakespeare vai elaborando o diálogo dele com o Edgar quando eles se encontram, que ele está cego, que o Edgar está falando, tudo o que aconteceu é terrível e tal, né? Mas eu sou estoico, resignado. Aí ele dá de cara com o pai cego vagando pelos panos. Como eu posso ser, entende? Então vai construindo uma coisa que o Bate vê como uma crítica dessa racionalidade, assim, né? Dessa explicação em que você pode aceitar os reveses da fortuna, porque tudo faz parte de uma dinâmica de ordenamento do cosmos, né? E o Rei Lear é muito avassalador nesse sentido, né? Os personagens que têm uma crença, algum tipo de crença que as coisas estão acontecendo porque, né, isso faz sentido num plano superior, né? Especialmente o Gloucester vai dizer, não, nós somos como moscas nas mãos dos deuses, né? Eles nos esmagam por diversão, né? Mas eu não sei, não trabalhei muito com essa ideia do Iago, mas acho que é uma indicação ótima. Como você avalia o estoicismo do Brutus, né, em Júlio César? Porque ele se autodenomina estoico, né? Sim. Eu sou um estoico. E daí? É um personagem fascinante, né, também. É muito interessante, assim, porque o Bruto é um personagem que incorpora um certo ideal da nobreza romana, né, que é associado com essa defesa do Sêneca da serenidade, da tranquilidade, da resignação, né? E é uma peça em que também parece que há uma certa crítica ao limite da visão de mundo desse personagem, né? Porque ele é levado à conspiração, né, por um personagem que tem uma visão diferente da dele, que tem interesses, mas ele está agindo nobremente, né? E eu acho muito fascinante também porque é uma peça que essa dimensão assim de uma interioridade, de um conflito interior, começa a aparecer justamente no Bruto, né? Uma coisa que depois vai ser elaborada no Hamlet, né? E é muito impressionante como, né, o Shakespeare trabalha nessa peça com a força da retórica, né? Coisa né, também ele trabalha, é uma peça que trabalha esse tema da legitimidade do poder, né? Que é um tema tão recorrente no Shakespeare. Mas se a gente pensar assim, tem a ideia de que há uma quebra de legitimidade. Às vezes, né, tem peças em que essa quebra acontece no começo, como Macbeth, né? E aí você vai explorar as consequências da usurpação, a figura do usurpador, né? Tem peças em que a usurpação, o declínio, a queda do rei vai ser no final, o Ricardo II, sei lá, né? E o Júlio César é uma peça que o Júlio César vai ser morto no meio da peça, né? Você tem esse processo assim que vai se construindo, né? E depois vai ver as consequências dele, né? Então, acho que o Bruto é um personagem que você vê essa construção toda para ele chegar naquele momento do assassinato ali. E, né, ele,
o conflito que aparece depois disso, eu acho muito fascinante, porque é um conflito assim, ele quer que a interpretação do assassinato seja aquela, né, não, é sagrado, é um sacrifício, e aquilo começa a não fazer muito sentido, né? Ele está defendendo, mas ele defende aquilo para o povo com uma veracidade, ele acredita naquilo, né? Mas o discurso do Marco Antônio arrasa totalmente com isso. Então, me parece que essa coisa de uma certa crítica do estoicismo está muito presente, né, em várias peças. Pedro, muitíssimo obrigado. Acho que a Fernanda resumiu muito bem. Deixa eu ver se eu entendi algo. A sua tese já foi publicada? Não. Na tese que você defendeu agora, o Rei Lear era o centro, é isso? Sim. Tá, então tem uma pergunta, então. Mas antes, um comentário breve. O Carlos Lacerda traduziu Júlio César. E eu estou convencido que a razão principal pela qual ele traduz Júlio César é exatamente esta cena. A cena em que, inicialmente, o Bruto leva o tal corpo do Júlio César, o Bruto faz um discurso, todos se entusiasmam, e o povo quer levá-lo nos ombros. E é genial, ele recusa, porque, ele, como ele diz, não que ele não amasse César, mas ele ama a República ainda mais. Na República todos são iguais. Ele não pode ser levado no ombro, que, teoricamente, era o que Júlio César desejava. Vem o Marco Antônio, faz um extraordinário discurso, e a multidão simplesmente faz uma guinada de 180 graus, e começa a perseguir todos aqueles que mataram Júlio César. É Brasil, 1954, Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda é inicialmente o Bruto e por pouco não é linchado. Isso é só um comentário. Eu acho isso absolutamente fascinante, esse desejo do Carlos Lacerda de traduzir Júlio César, que é impressionante, não é? Bom, em relação ao Rei Lear, eu queria escutá-lo sobre uma ideia. É que me parece que a peça parte, ou tem um ponto de partida, numa impertinência fundamental do Rei Lear. Porque, se eu compreendo bem, para dizê-lo telegraficamente, o Rei Lear é um velho rei que se cansou do ônus do exercício do poder. Mas ele não quer abrir mão do bônus que o poder traz. Ele cria uma situação impossível. Quer dizer, a impertinência do Lear é o ponto de partida da peça, porque ele reúne as 3 filhas. Ele não quer saber quem o ama mais. Ele quer apenas ter certeza de que, no futuro, ele continuará sendo tratado como rei sem ter que ser o rei. Porque ele quer livre acesso às terras e ele pede uma milícia. Lembra disso? Ele pede que as filhas sustentem uma milícia. Ele quer entrar no castelo das filhas com uma verdadeira milícia, armada, poderosamente armada. Ou seja, que isso está um pouco em medida por medida, num diapasão muito diverso. Ou seja, me parece que no Rei Lear é essa impertinência. É como se o Rei Lear fosse um ativo não leitor de Maquiavel. Porque, em lugar de fazer o bem aos poucos e o mal de uma vez só, é o contrário. Ele quer fazer... O bem ele faz de uma vez só, que é a divisão do reino, mas o mal ele quer infligir pouco a pouco, que seria a sua eterna presença como rei sem coroa, mas com todos os benefícios da coroa. Sim, concordo totalmente. Essa história do Lacerda achei maravilhosa, né? É incrível. E essa cena é fantástica, né? O Marco Antônio termina a fala dele mostrando o corpo de César, né? E falando, não, deixe que as feridas dele falem. Então, como se tudo que ele falou tivesse... É maravilhoso, né? Mas um pouco antes ele revela o testamento, né? Ele deixou uma moeda para cada... Mas pensando nessa influência do Maquiavel, né, eu também poderia discutir, porque o Maquiavel tem todo um livro sobre a República Romana também, né, que é os discursos e tal, poderia discuti-lo nessa chave maquiavelista, a peça Júlio César, né? Mas eu concordo totalmente. E uma coisa, a Fernanda até conhece, eu escrevi um dos ensaios desse livro que eu escrevi agora, que é uma coisa que está na tese, mas que eu trabalhei mais nesse ensaio, é sobre a questão do nada, que é uma questão muito central na peça, né? A resposta que a Cordélia dá quando ela vai
se recusar a participar da competição amorosa. Depois a resposta do bobo, o bobo também usa a palavra nada. E aí eu trabalhei com uma noção assim que aparece numa fala da Goneril, que é a desquantificação do secto do Lear. Então, como pensando que toda essa cena é construída com valores mercantilistas, é muito impressionante. Assim, ele está negociando o dote que ele vai... E é tudo cheio de mercantilismo, né? E é uma peça que se passa 800 anos antes de Cristo, a fonte, assim, mas é tudo mercantilista. E tem uma série de operações matemáticas, né? Só que esse ensaio é pensando assim, as operações estão todas erradas, não só do ponto de vista do maquiavelismo. O Lear o Maquiavel consideraria assim péssimo príncipe. Pode ter sido bom príncipe até aquele momento, mas nessa hora, né? Mas mostrando assim porque qual é a pretensão dele? Ele pretende manter o título de rei, né? O bobo vai falar isso para ele, mas espera aí, o título de rei, sem ter as terras que fazem você receber o que o rei recebe, né? E sem ter a coroa que você entregou, é igual a nada, é igual a zero. Tem até uma brincadeira com o zero, né? Então, é um ensaio que eu fico brincando com essa coisa da matemática do Lear. As operações estão todas erradas, porque tanto é que ele entrega uma coroa, que é o símbolo do poder. Eu até faço uma comparação com outras peças em que a coroa, né, o Ricardo II tem toda aquela fala sobre a coroa lindíssima, na hora depois de toda uma guerra civil, transmitir a coroa boiando no vazio e tal, né? O Henrique IV, né, quando o Henrique V vai substituir, né, vai ao seu leito de morte, está lá a coroa, e tem toda uma fala linda sobre a coroa também. Aí o rei Lear pega a coroa e fala, tá aqui então, toma a coroa. Dividam a coroa. Como assim vai dividir a coroa? Não dá, ela é o símbolo, ela é o... Então, todas as operações matemáticas estão erradas, também porque ele quer ficar com o título sem o ônus, né? Ele não quer ter responsabilidade, e, no entanto, ele quer ficar com o resto, que é 100. 100 é o valor que ele tem, né? E a cena é tão construída matematicamente que parece assim que o amor incondicional das filhas é uma moeda de troca que ele está, né? Que vale para ele aquilo que elas declaram, que evidentemente é uma fala bajuladora, que o bobo depois fala, não, mas isso não vale nada, elas estão falando isso para te agradar. Mas para ele aquilo é uma moeda de troca, né? Não, fala, Marlene. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Lear era um péssimo rei. Uma cena, quando ele entra na cabana, que ele vê, né, aqueles pobres miseráveis, sim, é quando ele começa a mudar. Que ele diz assim, I took little care of this, né? Ele não sabia que no reino dele havia pobres e miseráveis, né? Então, naquele momento, antes dele ter a revelação do bobo, ele teve essa revelação. Caiu, né? A consciência dele, né? Já tinha acordado para o tipo de rei que ele tinha sido, sim, né? Um mau rei, né? Acho muito legal essa ideia da coisa do processo do Lear, de, né, decadência da condição de rei, que vai levá-lo a essa, inclusive a esse aprendizado. A gente pode pensar que tem um aprendizado aí também, né? O que talvez até, né, nos dê a esperança de que ele poderia, quando voltasse ao poder, ser um bom rei, que é uma coisa com a qual o Shakespeare está jogando, com certeza, né? Porque o Lear abre mão do poder no começo, né? Tem esse processo todo, esse 100 do secto vai sendo dividido pelas filhas. Não, só pode ficar com 50. Não, 25. Aí ele fala,
Tá, então para quem eu vou? Não, vou para quem está me dando 20, está me dando 50, porque é o dobro do amor, né? Então a moeda de troca é o amor, mas para elas é o valor do poder que ele tem. 100 são 100 homens que o apoiam, né? Até que elas vão falar, não, então nada, zero, você não tem nada. Não só, tanto é que nem ele sozinho vai poder entrar mais né? Mas o que eu ia falar? Que isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o Shakespeare pega um enredo de uma peça que já existia e que terminava bem. E nas crônicas sobre o Lear, tem até a história depois do que acontece com a Cordélia, depois que o Lear morreu e tal, que ela vai ser presa e tal, e vai morrer na prisão. Mas a história do próprio Lear, ele, quando tem a invasão, né, a Cordélia casa com o rei da França, lá, né, e volta para restituir o pai ao poder, porque ele foi maltratado pelas irmãs. E na peça e na história das crônicas, isso dá certo. E o Lear volta ao poder, né? Então tem todo esse aprendizado, tem todo o lindo reencontro dele com a Cordélia, que ele, inclusive, volta do estado de insanidade, de loucura, e se reconhece de novo e tal. E a gente fica, então, né, pensando, mesmo os espectadores da época que já conheciam essa história, né? Não, então vai ter o final feliz, né? E aí tem aquele final catastrófico, assim, que inclusive é uma coisa que levou os leitores, os críticos, durante muito tempo a não aguentarem o Rei Lear. Até o Samuel Johnson, né? Samuel Johnson, que foi importantíssimo para valorizar o Shakespeare no século XVIII, ele fala, mas o Rei Lear eu nem leria de novo se eu não fosse o editor, porque eu não aguento. Ele inclusive, dá razão ao povo preferir a outra peça, que foi a peça que substituiu o Rei Lear, né? A adaptação do Nahum Tate, né? O que o Nahum Tate fez? Ele falou, vou corrigir essa peça. Por que ele fez essa tragédia toda? Matou a Cordélia. A Cordélia vive, no final, ela casa com Edgar, termina tudo bem. E essa versão foi montada durante dezenas, né? 150 anos. Né? O próprio Samuel Johnson corroborou isso, falou, não, é melhor ficar com aquela versão, gente. E por outro lado, né, os românticos depois vão adorar esse final, é o final sublime, né, e tal. Oi? Olha, então, a gente hoje está encerrando, né, o ciclo Shakespeare. Eu queria agradecer muito ao João César, que é o diretor da Casa Dirce, a Suzana, que não está aqui agora, mas que é coordenadora e que produz sempre um ambiente tão agradável para a gente. Tem um lanchinho aqui fora. Felipe, pela filmagem. E, João, é muito legal você ter aberto esse espaço para a gente falar sobre Shakespeare, né, uma vez por mês. Tomara que a gente continue no ano que vem, né? E Marleninha, muito obrigada. Marlene, que abriu o ciclo e veio em todas as nossas sessões. Que bom ter você aqui. Pedro, muito obrigada. Obrigada a vocês. E vamos tomar um cafezinho e comer um biscoitinho.